Olá, meu povo do oitavo aninho. Eu sou o professor Aldemir Malveira, de Matemática, e temos o seguinte, olha só. Aula de número 24, objeto de conhecimento, sistema de equações polinomiais de primeiro grau, resolução algébrica, representação no plano cartesiano. E o detalhamento desta aula será, olha, resolução e elaboração de problemas relacionados ao seu contexto próximo que possam ser representados por sistemas de equações de primeiro grau com duas incógnitas e interpretando no plano cartesiano. Vamos à nossa aula. Observem aqui do meu lado, né? Eu tenho aqui uma retratação de uma fazenda, né? Onde essa fazenda ela possui alguns animais, beleza? E vocês poderiam estar perguntando o que esses animais contribuirão com a nossa aula de matemática? Esses animais eles irão participar de uma retratação de uma situação problema envolvendo bichos e envolvendo, de certa forma, a sua relação com as patas desses animais. E como é que nós podemos retratar estas situações? Observe o seguinte, apesar de nós estarmos exatamente vendo, né, esses animais, se você não quiser escrever o nome, você está vendo aí, você está vendo vaca, você está vendo peru, você está vendo porco, você está vendo galo, você está vendo ovelha, pato, cavalo, você está vendo lá próximo, lá do celeiro, né? Que é onde os animais ficam, né? Também nós temos ali mais dois animais, então nós estamos vendo diversos animais. Você sabia que esses animais eles podem ser representados através de caracteres matemáticos? Como, por exemplo, de repente, se você não quiser escrever vaca, você pode trocar a vaca, né, por uma variável em matemática. Dependendo da quantidade de vacas que você tenha. Você pode dizer que a tua vaca vai ser X, você pode dizer que o teu cavalo vai ser Y, você pode dizer que o teu porco ele vai ser A, que o galo vai ser B, que a galinha vai ser C, e assim sucessivamente. Ou seja, você já está fazendo uma correlação dos bichos com uma variável. Por que isso? Por que a variável? Porque você pode retratar muitos bichos através da situação variável. Agora, nós sabemos que quando você exatamente fala de uma variável, você acopla um coeficiente a essa variável. Beleza? Se você acopla, o que é acoplar, professor? É juntar um número a uma variável, você então está diante de um termo algébrico. E um termo algébrico ele pode retratar uma situação, né, envolvendo números e uma variável. Automaticamente nós vamos juntar operações e nós vamos construir equações, certo? De duas ou mais variáveis, você pode construir equações. Essas equações, por nós estarmos usando variáveis, né, do primeiro grau, elas são chamadas de equações lineares, onde elas retratam determinadas situações do nosso dia a dia, envolvendo coisas e objetos ligados a essas coisas, e quantitativos e operações. Beleza? Então é isso que nós vamos ver agora. Então esse pano aqui que está ao meu lado, ele vai retratar exatamente isso. Como retirar dessa situação, dessa amostra de animais nessa fazenda e atrelar a equações lineares.
e a junção de duas ou mais equações lineares, nós vamos ter um sistema linear, utilizando o quê? A linguagem da matemática e seus caracteres, beleza? Vamos ver como é que se processa. Vem comigo, olha só. Então nós temos aí, ó, no sítio de Luzia, que era exatamente o sítio que eu mostrei anteriormente, há patos e ovelhas, num total de 17 animais. Ao todo, são 48 pés. Escreva um sistema de equações que represente a quantidade de ovelhas e pátios do sítio. Ou seja, está sendo apresentada uma situação num determinado sítio que estão envolvendo 2 animais, certo? Mas esses 2 animais, eles possuem um quantitativo, beleza? E também, como quantitativo, está sendo apresentado as patas. Vamos ver como sair dessa situação, pegar os caracteres matemáticos, as variáveis e escrever a equação. Vamos ver, me segue. Então, olha lá, está aqui, ó. No sítio de Luzia, há patos e ovelhas. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer exatamente o seguinte, olha. Como eu falei para vocês, os patos, eles serão representados por uma variável, que eu vou chamar essa variável de x. E as ovelhas, olha lá, as ovelhas, elas serão representadas por y. Então, está aqui, ó. Você já fez uma transcodificação, beleza? Aí, como você vai agora construir as equações, certo? Envolvendo essas 2 variáveis. Quais são as variáveis? A variável x, que está representando os patos, e a variável y, que está representando as ovelhas. Beleza, meu povo? Então, olha só. Muito bem. Então, vamos ver. Ele diz que no sítio de Luzia há patos e ovelhas num total de 17 animais. Ora, então com isso eu já posso montar a primeira equação, olha. Qual vai ser a nossa primeira equação? Quer dizer, a soma de todos os patos com as ovelhas, olha lá, x mais y é igual a 17, olha. Você já transcodificou e aí você construiu a tua primeira equação simplesmente só com essa informação. Qual foi a informação? Olha, no sítio de Luzia, ó, há patos e ovelhas, num total de 17 animais. Então você pega teus patos, você diz, você trocou pela variável x, que é um caractere, né? Pegou as ovelhas que vieram depois e chamou de y. Lembrando, pessoal, que eu poderia também utilizar outras letras, mas reforçando que as mais usadas é a variável x e a variável y. Nesse mesmo problema eu vou fazer depois utilizando outras letras para vocês verem, que vai dar a mesma coisa. Mas nós vamos acabar sempre nos valendo de x e de y. Vamos à segunda informação. A segunda informação diz o seguinte, olha lá, né? Ele diz, olha, ao todo são 48 pés. Muito bem, ao todo, pessoal. Então vamos ver, olha, os patos. Os patos, eles possuem quantos pés? Então nós vamos ver, ó, patos. Situação 2, olha, patos. Mais relacionado a quê? Aos pés, né? Pato tem 2 pés. Qual foi a variável que eu chamei pato? X. Então, olha, 2x. Beleza? Muito bem. Agora, as ovelhas. Vamos ver como tratar as ovelhas. As ovelhas, nós chamamos de quem? De Y, né? Mas o que que eu quero? Eu quero transcodificar os pés das ovelhas. Ora,
A ovelha, e você pensa, quantas patas tem? A ovelha tem 4, então 4Y. Né? Ó. Então, com isso, certo? Eu consigo estruturar a minha segunda equação, que vai ficar como? Olha, 2x mais 4y igual ao quantitativo de patas, né? De pés, olha. Olha aqui, onde é que está isso? Está aqui, ó. Que ao todo são 48 pés. Então, portanto, ó, você vai igualar a 48. Está aí a tua segunda equação, né? Só que o exercício ele pede para você montar, né? Montar o sistema. Então, o sistema vai ficar desse jeito, olha. Como é que vai ficar o sistema? O que é um sistema? Um sistema é a junção de duas ou mais equações. Qual foi a primeira? Tá aqui, você vai pegar a primeira equação, que foi, olha, o total dos animais, né? O total dos patos mais as ovelhas é igual a 17, olha. Abre aqui, né? Uma chave bonitinha. E agora a informação com relação aos pés, olha. 2x, que é o quantitativo dos pés do pato, mais o das ovelhas, isto aqui é igual a 48. Olha, tá aqui, você pegou, transcodificou, certo? A informação que foi dada, né, com relação ao quantitativo de animais, que o que é que dizia? Olha só. Então, dizia que lá nesse sítio havia patos e ovelhas, num total de 17 animais. Então, você transcodificou o pato, você chamou de X, né? As ovelhas chamamos de Y, soma de X mais Y, que é o quantitativo de animais, igual a 17. Depois, a segunda frase, ela nos informa em relação aos pés. Aí, quais são os animais? Patos. Pato tem 2. Ovelha, 4. Qual foi a variável utilizada para pato? X. Portanto, 2x. Mais. Qual foi a variável utilizada para as ovelhas? Y. Quantos pés? 4. Né? Então, 2x mais 4y igual ao quantitativo de pés, que foi 48. Junta a primeira e a segunda, você então está diante de um sistema de equações. Beleza? Show de bola. Vamos ver de uma... professor, eu posso utilizar outras letras, como eu falei para vocês? Você pode utilizar outras letras, mas as mais utilizadas são as variáveis x e a variável y, né? Então eu vou transcodificar pegando a primeira letra. Também você pode fazer isso. Vem comigo, olha só. Nessa mesma questão, tá? Eu vou refazer utilizando com outras letras. Então veja bem, olha o que é que nós temos, né? O nosso problema aqui, ele envolve o quê? Ele envolve os patos, certo? Beleza? Ó. Então, patos, eu posso utilizar a letra P, ó. E as ovelhas, eu posso utilizar a letra O, ó. Utilizando agora essa informação, eu posso montar o primeiro sisteminha, olha, que é a soma dos patos mais as ovelhas, ou seja, P mais O é igual a 17, olha aí. Ora, patos tem 2 pés. Como ficaria a minha segunda equação? Olha, 2P, né? Mais quantas patas tem as ovelhas? 4, olha, 4O igual a 48. E está aqui, olha, de uma outra forma, utilizando outras letras. P para pato e O de ovelhas. Então, você pode também fazer isso, certo? Só que eu reforço. Estaria errado? Não estaria errado. Você está usando as variáveis. Tem quantas variáveis aí? 2. Quais são essas variáveis? P e O.
e tudo foi relacionado a PO, patos e ovelha. Então eu posso utilizar X e Y, eu posso escolher a primeira letrinha lá e trabalhar, beleza? Mas aqui o professor Ademir já deu essa ideia, que você é livre para fazer, mas lembrando que as mais utilizadas é X e Y, legal? Então, vamos continuar. Vamos para um segundo exemplo. Olha aqui que eu tenho do meu lado. Ó. Em uma sala de aula, havia 40 alunos. Quando 7 meninas saíram, o número de meninos passou a ser o dobro do número de meninas. Escreva um sistema de equações que represente a quantidade de meninos e meninas. Beleza? De forma análoga. Então, aí, olha só, aí você deve ter cuidado. Por quê? Ó, se você for pegar a primeira letra, como eu acabei de dar um exemplo agora com o pato e as ovelhas, meninos é M, meninas também é M, quer dizer, vai confundir. Então, por isso se faz necessário você ter cuidado com essa diferença. Então, eu vou mostrar com X e Y. Vem comigo, olha só. Então, ó, em uma sala de aula havia 40 alunos. Beleza, né? Tá aqui, ó, total de alunos, 40 alunos. Quando 7 meninas saíram, então, a primeira frase está relacionada a meninas. Então, vamos chamar X para quem? Para as meninas. Beleza? Então, a outra situação é o Y para os meninos. Beleza? Então, tá aqui as minhas variáveis do meu problema. Ó. Muito bem, ó. Quando 7 meninas saíram, o número de meninos passou a ser o dobro do número de meninas. Escreva um sistema de equações que represente a quantidade de meninos e meninas da sala. Então, como é que vai ficar? Ó? Então, nós já sabemos que o total de alunos aqui é 40. Então, vamos montar a primeira equação. Ó. X mais Y igual a 40, né? Quer dizer, somando o número de meninas, que eu estou chamando de X, com o número de meninos, que eu estou chamando de Y, temos, então, 40. Já foi a primeira equação. Beleza? Muito bem, olha. Aí, ó, segunda frase agora. Quando 7 meninas saíram, ó, saíram, pessoal. O que acontece? Então, significa que desse quantitativo saíram 7. Quantitativo de quem? De meninas. Então, você já vai fazer. Quando 7 meninas saíram, ou seja, ó, X menos 7, ó. O número de meninos, beleza? Olha lá, isso aqui foi a primeira interpretação, ó. O número de meninos passou a ser o dobro do número de meninas. Então, quem é os meninos? Y. Então, a minha segunda, certo? Equação vai ficar ó, Y, que é o número de meninos. Olha. Quando 7 saíram, passou a ser o dobro. O dobro de quem? Ó, de X menos 7. Está aí a minha segunda. O que nós temos que fazer? Nós temos que montar, né, o sisteminha. Então, está aqui o sistema. Beleza? Isso é juntar a equação 1 com a equação 2. Então, a equação 1, olha, que a soma de meninas mais meninos nessa turma, 40. Ó, X mais Y igual a 40. E agora, juntar a segunda equação. A segunda equação diz que quando 7 meninas saíram, o número de meninos passou a ser o dobro disso. Aí junta esta equação aqui, ó, que é a segunda, y igual a 2, que multiplica x menos 7. Está aí o sistema estruturado, né? Beleza? Então, dessa forma, você montou o sistema de equações da situação que foi apresentada para nós. Então, olha, dado uma situação, certo? Você vai logo identificando quais são certos componentes desta tua situação
e você vai atrelando o quê? As variáveis, certo? Lembrando que as mais utilizadas é x e y, já que nós estamos trabalhando com equações lineares de duas variáveis, beleza? E aí você vai lendo a frase que está na sua língua mãe e vai transcodificando através da linguagem da matemática, mais precisamente de uma linguagem algébrica, né? Porque vai envolver coeficiente e vai envolver variável, certo? E lembrando que saíram, olha aí, saiu. Quem se saiu, quer dizer, vai ter que ser descontado. O que é descontado é subtraído. Lembrar desses detalhes, dessa transcodificação da língua mãe, certo? Para a linguagem da matemática. Então, se aparecer adicionado, já sabe que é a soma. Subtraído, já sabe que é o menos. O dobro, o triplo, o quádruplo, tudo é multiplicado, é o produto, né? E aí quando fala particionado, particionado é a divisão, é a fração, se aparecer. Se falar de quadrados, né? Alguma coisa elevado a 2. Se falar de cubo, é alguma coisa elevado a 3. E por aí você vai fazendo a transcodificação e vai montando o quê? Você vai montando as tuas equações lineares. Então, quando você junta duas ou mais equações lineares, você tem um sistema. Vamos continuar? Olha o que nós temos agora. Olha aqui do meu lado. Ó. Em um estacionamento, havia carros e motocicletas. No total de 44 veículos e 152 rodas. Escreva um sistema de equações que represente a quantidade de carros e motocicleta no estacionamento. Então você vai seguindo essa ordem. Daí nós temos 2 objetos nesse estacionamento. Você está vendo aí. Nós temos os carros, certo? E nós temos as motocicletas, beleza? Esse, se nós quiséssemos utilizar a primeira letra da palavra, não causaria problema, né? Porque eu poderia usar C para carro e M para motocicleta. Quando isso acontecer, você pode fazer isso. Mas vamos utilizar as variáveis x e y, beleza? Então, vem comigo, olha lá o que nós temos. Então tá aqui, ó. Em um estacionamento havia carros e motocicletas. No total de 44 veículos. Então vamos fazer as transcodificações aqui, ó. Carros. Nós vamos chamar de X. Você já está levando para a variável. E as motocicletas, ó, motocicletas, você vai chamar de Y, beleza? Estruturado isso aí, pessoal, ou seja, você fazendo essa transcodificação, né, você já pode, então, montar a tua primeira equação linear, ó. Porque o que diz? Em um estacionamento havia carros e motocicletas, num total de 44 veículos. Ou seja, ó, parou bem aqui. Então você vai somar, ó, número total de carros mais número total de motocicletas. Isso aqui é igual a 44 veículos. Beleza? Já foi a primeira informação, ó. E aí, depois continuando, e 152 rodas. É aqui que você vai começar a fazer a tua interpretação, ó. Beleza? Então vamos lá, olha. Vamos estruturar essa situação das rodas. Por exemplo, os carros. Todo carro ele tem o quê, meu povo? Ele tem 4 rodas, né? Que são carros.
certo? Ele não disse caminhão, ele não disse ônibus, ele não falou, ele falou carros. Então nós sabemos que todos os carros eles possuem 4 rodas, ou seja, 4 pneus. E está bem claro na nossa situação a questão das motocicletas. Beleza? Olha aí, motocicletas. Motocicleta tem quantas rodas? 2 rodas. Olha, se faz necessário você identificar. E aí o total disso, meu povo, o total disso é de 152 rodas. Quer dizer, você vai retratar uma situação relacionada às rodas. Então, olha, carro você chamou de X. Quantas rodas tem o carro? 4. Então, segunda equação, né? 4x, que é a quantidade de rodas dos carros, mais a quantidade de rodas da motocicleta, que ela tem 2. Isso aqui é igual a quanto? 152 rodas, beleza? Então você montou com a primeira frase o quantitativo, né? Fez a transcodificação, né? Carros chamou X, motocicleta chamou Y, está dizendo que o total eram 44 veículos, então X mais Y igual a 44. E agora a informação relacionada a rodas. Observe, carros, 4 rodas, motocicleta, 2 rodas. Ora, mas a variável utilizada para carro foi X, portanto, ó, 4 vezes X, ó, vezes o número de carros. E da motocicleta tem 2 rodas, 2 vezes o quantitativo de motocicleta. Isso deu um total de 152. E agora só é juntar, né, para escrever o sistema. Como é que vai ficar esse sistema? Esse sistema, então, é juntando a equação 1, que está aqui, ó, x mais y igual a 44, e a segunda, 4x mais 2y igual a 152, que era o quantitativo das rodas. Beleza, meu povo? Então, é dessa forma que você trabalha, certo? Pega a frase e transcodifica. Beleza? Vamos continuar. Vamos a mais um exemplo. Olha só. A soma de 2 números naturais é 30 e a diferença entre eles é 6. Escreva um sistema. Beleza? Vamos lá. Isso, ok. Olha, então, a soma de 2 números naturais. Eu conheço esses números. Então, o primeiro número vai ser x e o segundo número vai ser y. Olha, a soma de 2 números naturais é 30. E a diferença entre eles, ou seja, x menos y, é igual a 6. Olha. Então, está aqui a minha primeira equação e está aqui a minha segunda equação. Como é que ficou, então, o sistema? O sistema é a junção das duas, ou seja, x mais y, que é a soma dos 2 números naturais, igual a 30, e a diferença entre eles, que é a subtração, né, é igual a 6. Portanto, nós, então, montamos o nosso sisteminha, envolvendo 2 números, né? Nós não sabíamos quem eram esses números, então, para o primeiro número eu chamei x, para o segundo número eu chamei de y. Como era a soma entre 2, dava 30, e a subtração entre eles dava 6. Juntando a primeira equação com a segunda equação, nós, então, montamos o sistema. Beleza, meu povo? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!